Oi, crianças. Bom, a gente ter a oportunidade de estarmos aqui hoje, não é verdade? Agora, hoje, nós vamos estudar a atividade de português. Vamos continuar falando sobre história em quadrinhos, que a Pro ensinou lá na segunda-feira, na live, lembram? A gente vai trabalhar hoje, dando continuidade àquele texto que nós lemos e aprender um pouquinho mais sobre história em quadrinho. Lembrando que história em quadrinho é um tipo de gênero textual. A Pro sempre bate nessa tecla. Por que a Pro fala tanto em gênero textual? Porque é importante vocês que já estão no quarto ano consigam, vamos dizer assim, diferenciar os tipos de texto, certo? Quando você o lê. Para ver se é uma receita, se é uma bula, se é um poema, se é uma fábula, se é um conto, se é uma, sei lá, uma narrativa, uma história em quadrinho, entendeu? Então, isso é muito importante. Não só fazer a leitura, mas compreensão dessa leitura. Deixar para compartilhar a nossa tela de hoje, certo? Vamos lá. Bom, tá aí a nossa tela. Eu trouxe uma história em quadrinhos, tá? E a gente vai ver que na história em quadrinho não há só o uso da escrita dentro dos balões. Vocês estão vendo? Olha, há muito o som por meio de onomatopeias. O que é onomatopeias? Aqui ó, chuá, chuá. O som do beijo que a Mônica deu no Cebolinha. Aí tem aqui também pof, pof. Foi a pancada do brinquedo na Mônica, né? E aí, olha o som que fez. Isso aqui são onomatopeias, certo? Que são utilizadas em textos para poder dar o som, dar uma vida a mais na literatura. E aqui você vê que é uma história em quadrinho curta. E uma observação que eu quero fazer é que quando eu comecei a trabalhar com vocês, eu observei que vocês colocam fim para tudo, a palavra fim em tudo quanto é texto. E a Pro vem corrigindo isso, dizendo que a palavrinha fim só se usa em história em quadrinho ou em fábula. Fábula, contos de fada, certo? Então é bom vocês, ó, ficarem ligados. Olha só aqui as onomatopeias, tá? Eu trouxe aqui uma bem interessante. Bazinga, zapping, splash. Professora Manuca, cabum, certo? Como se fosse um estouro, escabum. Splash, um tapa, certo? Zap, correndo rápido, alguma coisa do tipo, certo? Tem as de sono, de que tá dormindo, de que tá com fome, chorando. Um exemplo de onomatopeia, ai meu Deus, agora não falo o nome. Onomatopeias é os emojis, né? Os emojis são muito expressivos. A gente, com a figurinha deles, a gente expressa muito o que quer dizer, certo? Olha só aqui, ó, essa tirinha. Ela é curtinha, certo? Não tem uma palavra escrita, uma frase escrita. A gente só vê que o Cebolinha tá fazendo, né? Bolinhas de sabão. São bolinhas de sabão diferente, porque o Cebolinha só vive para perturbar a pobre da Mônica. E aqui ela já vem com raiva, ó, a expressão da onomatopeia de raiva da Mônica, porque tá vendo o seu rostinho, né, nas bolinhas com os dentões. Olha aqui o plot, que é a coelhada no Cebolinha. E aí vem a parte irônica, que a gente pode fazer leitura do texto, sem nenhuma palavra, por meio das onomatopeias, suas expressões. Essas estrelinhas aqui também não deixam de ser onomatopeias, certo? E aí o texto está nos dizendo algo, que o Cebolinha tá com brincadeira sem graça com a Mônica, ok? A gente acha divertido, eu mesmo gosto demais da turma da Mônica, mas não tem graça nenhuma apelidar alguém, independente dela ser gorda, magra, baixinha ou o que seja, tá? Isso não tem graça. E o que são as onomatopeias? Composição de uma palavra que, deixa eu tirar aqui minha tela para mim ver, que se baseia numa reprodução similar de um som que passa a ser relacionado a ela. Onomatopoese, ou seja, a palavra vocábulo que se forma a partir de reprodução similar de um som.
são exemplos de onomatopeias. Bang, simboliza o tiro. Tic-tac, o barulho do relógio. Au, o som do cachorro, né? E outras. Tem várias que vocês conhecem. Então, aí tá a atividade de vocês, uma explicação do texto, né? Do que tem na história de quadrinhos. E aí vocês vão pegar o texto da página 130, no final aqui da aula vai ter a agenda. Você vai fazer uma leitura da tirinha, ela vem falando sobre o folclore, tá? Eu vou estar trabalhando com vocês também as figuras folclóricas, principalmente a da nossa região, tá? E vocês vão responder, e eu quero que vocês façam uma pesquisa e descubram, façam uma pesquisa sobre o Saci Pererê, está na página 131, o lobisomem, Curupira, a mula sem cabeça. E aí a gente vai estudar se essas figuras mitológicas, elas são mitos ou verdade, né? Então vamos lá, aula de artes, exercício falando de sombras, exercício bem simples, com luz e sombra, certo? E aí, na página do seu livro 212, vem falando sobre isso. Por meio da luz, a gente pode criar desenhos por meio da sombra que essa luz vai produzir. Olha só aqui, essas figuras geométricas, um cilindro, um cone e um quadrado. Veja só aqui, deixa eu pegar aqui meu lápis para eu dar um exemplo. Olha só, preste atenção que a atividade de vocês é mais ou menos isso que vocês vão fazer. Aqui, o objeto. Vou fazer um desenho a partir da imagem do cubo. Olha só. Se sair um pouco torto, vocês sabem que eu tenho labirintite. Esse lápis não é nada fácil escrever com ele. Ai, 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 ai. Pronto. Aí um desenho. Agora vamos ver outro aqui. Parece um pouco com o cubo, mas não é o cubo. Olha o cone, como vai se tornar totalmente diferente do cone. Ele se transforma em um triângulo, ele deixa de ser cone aqui, apesar que triângulo e cone são a mesma família. Olha só o cilindro aqui, ó. Olha só. Preste atenção aqui ao cilindro torto da prova. Ó. Tá vendo? Passou a ser parecido um taco de beisebol, né? Mais ou menos isso. Então, a partir da sombra dos desenhos, vocês vão realizar a atividade de vocês em casa. Vocês vão estar procurando algum objeto na sua casa, o sofá, a geladeira, o fogão, alguma coisa, e aí você vai fazer o desenho dessa sombra. Você não vai desenhar, por exemplo, a geladeira. Veja que eu não desenhei o cubo, eu desenhei a sombra do cubo, do cone e do cilindro. E assim você também deverá fazer a sua atividade, certo? Que foi que não vai nem para um lado nem para o outro? Pronto. Olha só aqui outro, ó. Do mesmo jeitinho. Olha só, esse já vai ser mais diferente. Eu vou fazer o desenho aqui, ó. Olha só aqui, ó. Nós temos um cubo de gelo. Ó, totalmente diferente, mesmo eu saindo da linha, né? Agora aqui a xícara, ó. Olha só, tá vendo? E aqui você pode contornar para finalizar a sua sombra. Aqui. Olha a diferença. O cubo aqui ficou parecendo um pano que foi jogado em cima, né? Escorregou. E aqui na xícara não tem nada a ver com a xícara, não é isso? Então, é mais ou menos isso que vocês vão estar realizando na atividade de vocês, certo? E aqui está a sua agenda, para você tanto fazer realmente sua agenda, como saber que no livro de português, páginas 131 e 132, e de artes, 212, 214. Eu agradeço por você ter assistido essa aula, tá? Na próxima semana a gente vai ficar mais pertinho por meio das lives ao vivo. Essa semana, como a Pro já explicou, preciso desse tempo para poder fazer a leitura de uma documentação do primeiro ao quinto ano. Esse documento tem 639 páginas. Pense. Um beijo. Fica com Deus, tá? Até a nossa última aula dessa semana.